refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Graça e paz vos sejam multiplicadas da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrir a Santa Escritura na carta de Tiago, dando continuidade à pregação expositiva e sequencial do Novo Testamento. Tiago, capítulo 5, versículo 1. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. A igreja. Vosso ouro e vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, bendito e exaltado seja o teu santo e glorioso nome. Nós rogamos, Senhor Deus, a tua iluminação e que tu sejas glorificado por meio da exposição da tua bendita palavra. No nome bendito do Senhor Jesus, amém. O dinheiro pode fazer as pessoas perderem a cabeça. As pessoas podem ser dominadas por um sentimento de autossuficiência e de poder. Muitas pessoas acham que porque elas têm dinheiro, elas podem maltratar as pessoas. Porque elas têm dinheiro, elas podem humilhar as pessoas. Muitas pessoas acham que o dinheiro pode comprar tudo. Elas usam o dinheiro como forma de vanglória e de automanipulação. Elas manipulam as pessoas. Elas usam o dinheiro que elas têm para alcançar regalias e benefícios. Elas manipulam, elas provocam muitas situações e porque elas estão, de fato, dominadas por um sentimento de vanglória, elas então acham que podem comprar tudo, até mesmo as pessoas. E esse é o grande problema que Tiago está tratando agora na carta. Os ricos estavam explorando os mais pobres, estavam maltratando os mais pobres e estavam causando muitas divisões e problemas e conflitos nos relacionamentos entre os cristãos. É por conta disso que nós temos aqui um direcionamento de Tiago. Ele é um pastor que está aqui aflito, angustiado com esse comportamento dos ricos, preocupado com o comportamento daqueles que estavam usando as suas riquezas para causar conflitos e problemas com as pessoas. Os pobres estavam se sentindo humilhados, estavam se sentindo rejeitados dentro da igreja. E os ricos, por conta do poder do dinheiro, estavam cada dia mais se sentindo e se vangloriando diante das suas riquezas. Por conta disso, amada igreja do Senhor, Tiago faz uma exortação a respeito do tema a condenação das riquezas mal adquiridas e o mau uso delas. Esse é o tema da exposição bíblica essa noite, esse é o tema dos versículos 1 até o versículo 6, e é a respeito do uso das riquezas, do mau uso delas, das riquezas mal adquiridas, que eu quero pregar nesta noite. Nós sabemos que o capítulo 1, Tiago se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele entende que ele era um escravo e não o Senhor. Então, a carta de Tiago, a sua autoapresentação, enfatiza a ideia de
alguém que se coloca no lugar de servo e não de senhor, de alguém que se coloca no lugar de escravo e não de dono, de alguém que era irmão do próprio Senhor Jesus e se considerava e se declarava escravo de Cristo. Sendo assim, nós podemos ver em primeiro lugar a ênfase de Tiago, que é a humildade cristã. Nós precisamos ser humildes. Ele se apresenta como servo de Deus. E ele escreve aos cristãos que estavam dispersos, que estavam espalhados pelo Império Romano, depois da grande perseguição que se levantou contra a igreja, depois do apedrejamento de Estevão. Os cristãos se espalharam ali naquele território, e então alguns deles perderam seus bens, outros perderam as suas riquezas, as suas casas, outros foram expulsos dos lugares onde moravam. E então os irmãos que deveriam proteger e acolher os outros estavam fazendo exatamente o contrário. Os cristãos mais pobres estavam sendo rejeitados, humilhados e maltratados pelos cristãos mais ricos. Ou seja, quem deveria ajudar, estender a mão, proteger e cuidar, era exatamente aquele que estava maltratando e humilhando. É por conta disso que Tiago, então, vai tratar dos problemas que aqueles irmãos, no primeiro século, estavam enfrentando. Ele vai tratar das provações. E ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a vossa provação, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, as provações produzem perseverança diante das angústias, das amarguras que nós vivemos. E ele diz como é que nós devemos obter sabedoria, que é pedindo a Deus. Ele trata das riquezas que são transitórias, elas são passageiras, elas passam. E ele então declara que o pecado é o grande mal que aflige aqueles irmãos. E ele então declara aquele texto conhecido, sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E também no versículo 27, ele trata da religião pura e sem mácula. É também no texto do capítulo 1 que Tiago diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ou seja, não adianta nada ouvir a palavra de Deus e não praticá-la. No capítulo 2 ele trata da acepção de pessoas, no capítulo 3 do pecado da língua, no capítulo 4 da origem das contendas entre os irmãos. E agora no capítulo 5 ele vai voltar ao problema das riquezas mal adquiridas. E ele vai tratar agora então, em primeiro lugar, o texto apresenta a ilusão da segurança dos bens materiais. A ilusão de que as riquezas podem colocar alguém no controle. Tiago vai tratar exatamente disso. Versículo 1, ele diz, atendei agora ricos. Ele é um pastor inconformado, um pastor preocupado, um pastor que está confrontando os seus leitores. E ele agora direciona seu discurso àqueles que eram ricos. E a primeira exortação de Tiago é, chorem lamentando. Chorem. E esse chorar aqui não é simplesmente um choro que não provém de algum lugar. Esse choro aqui ele é oriundo do arrependimento. É como se Tiago estivesse dizendo, arrependam-se ricos, de usarem as riquezas de vocês para obter poder, vantagem e humilhar as pessoas. É como se Tiago dissesse, não humilhe ninguém por causa da condição financeira dessa pessoa. Atendam ricos, fiquem atentos, prestem atenção. E ele então diz, por causa das vossas desventuras. E aqui essa expressão desventura envolve a ideia do mau uso das riquezas. Fiquem atentos, chorem porque vocês usam as riquezas que vão causar verdadeiras tragédias para vocês.
e essas desventuras sobrevirão sobre vocês. A ideia do texto aqui é nos exortar que a riqueza mal utilizada vai causar sofrimento. E esse sofrimento que os ricos causaram nos pobres virão também sobre ele. Os ricos vão sofrer as mesmas angústias que eles provocaram nos pobres. A ideia aqui, o contexto dessa passagem, é que os ricos humilhavam os pobres, maltratavam, desprezavam, e esse comportamento deles vanglorioso iria resultar nos mesmos sofrimentos. A palavra sobrevirão indica a ideia de que o mal que eu e você fazemos aos outros, ele também virá contra nós. É isso que a Escritura ensina. E ele continua: as vossas riquezas estão corruptas. E essa corrupção aqui no primeiro século envolvia os negócios. Era um dinheiro mal adquirido. Era desonestidade no trabalho. Era desonestidade nas práticas comerciais. Era desonestidade nos seus negócios, na forma como eles ganhavam dinheiro. Eles eram corruptos na forma de negociar. E as vossas roupagens, comidas de traça. E a roupagem aqui diz respeito exatamente aos lucros, às coisas que eles vendiam e às coisas que eles possuíam. A ideia aqui envolve das roupas luxuosas que eles tinham e das roupas luxuosas que eles vendiam. E essas roupas, essa aparência aqui, está envolta da ideia de que vão ser comidas pela traça. Ou seja, as riquezas mal adquiridas, ou as riquezas adquiridas com corrupção, elas passarão. Elas serão perdidas. Não pense você que Deus abençoa riquezas e dinheiro mal adquirido. Deus não abençoa o dinheiro do roubo. Deus não abençoa o dinheiro da mentira. Deus não abençoa o dinheiro conseguido por meio de negociações fraudulentas. Deus não abençoa o dinheiro que uma pessoa ganha por intermédio de uma negociação mentirosa. É isso que Tiago está exortando a igreja. É isso que Tiago está exortando os ricos daquela época. Essas roupas que eles vestiam e as roupas que eles vendiam iriam ser comidas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Tiago está narrando aqui, descrevendo. Ele está tratando do ouro, da prata, dos gastos que eles tiveram com ferrugem, com as ferragens, com os gastos de ferrugens, ou seja, as coisas que estavam envelhecendo e se estragando. E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos. Ou seja, os estragos que estavam causando em seus bens materiais e os estragos que eles causavam nos outros iriam voltar contra eles mesmos. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: tudo que é conseguido de forma ilegal voltará para nós em forma de sofrimento. O dinheiro que você ganha de modo fraudulento vai voltar para você em forma de sofrimento. Então, a ideia de ferrugem aqui é a ferrugem que eu provoco na vida dos outros, eu também vou provocar na minha. A ferrugem aqui envolve estrago, envolve deterioração. Será testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. E essas carnes aqui diz respeito ao dia da reunião em que eles matavam os animais, faziam uma verdadeira matança e uma verdadeira festa. Essas festas, no primeiro século, entre os homens ricos da sociedade, entre os judeus mais abastados, eles matavam os animais, celebravam as suas festas, e não pensem que os pobres, os seus empregados, participavam delas. Eles não participavam.
Eles eram excluídos deste momento. Os ricos, então, devoravam as suas carnes sozinhos. Eles celebravam as suas riquezas sem compartilhar com o próximo. E aí Tiago volta a dizer, tesouros acumulastes nos últimos dias. Ou seja, eles acumulam dinheiro o tempo inteiro e não compartilham com ninguém. Amada igreja do Senhor, uma das grandes vergonhas para a igreja cristã, protestante, reformada, é que os ímpios, os espíritas, os católicos estão contribuindo, auxiliando e ajudando as pessoas mais pobres, muito mais do que os verdadeiros crentes. Tiago condena isso. Tiago diz, você quer mostrar a sua fé? Pois eu quero então ver a sua fé por meio das suas obras. Tiago fala escancaradamente assim, que a fé sem obras é morta. Então, um cristão que não ajuda, um cristão que não coopera, um cristão que não se preocupa com os mais pobres, um cristão que não auxilia, um cristão que não se preocupa com aqueles que sofrem, são reprovados por Deus. Ora, eu e vocês sabemos que ninguém aqui é salvo pela prática das boas obras. Nem eu, nem você. Ninguém. A salvação é por meio da graça de Deus. Somente o Senhor soberano é quem providencia a salvação. Então, se nós não somos salvos pelas boas obras, isso não quer dizer que nós não vamos praticá-las. Efésios capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas aqueles que são salvos praticam as boas obras. Então o ensino do texto sagrado eles estavam acumulando tesouros. O Senhor Jesus disse assim, onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E eu quero perguntar para você, quem manda no seu coração? O dinheiro? O dinheiro é o seu Deus? Você tornou o dinheiro a razão da sua vida, você vive para ganhar dinheiro. Quem é o dinheiro na sua vida? Se o dinheiro for mais importante do que Deus, você vai usar o dinheiro para o seu próprio prazer. Se o dinheiro for a razão da sua existência, você vai trabalhar até morrer para ganhar um dinheiro que nunca vai usar. Cuidado, porque não é errado ganhar dinheiro. Não é errado possuir dinheiro. Mas é pecado ser possuído pelo dinheiro. Ser dominado pelo dinheiro. Uma pessoa dominada pelo dinheiro, dominada por uma paixão desenfreada de dinheiro e por dinheiro, ela é capaz de cometer os atos mais ilícitos para conseguir o que elas querem. Por causa do dinheiro, marido e mulher brigam, se desentendem. Pais e filhos entram em colapso. Filhos, depois da morte dos pais, entram em guerra por causa da herança, por causa do dinheiro. Famílias são destruídas. O dinheiro não pode ser o dono do seu coração, nem pode fazer a sua cabeça. O dinheiro não pode ser motivo de vanglória, com aqueles que acham que porque tem dinheiro podem pisar, maltratar e humilhar as pessoas. O dinheiro não pode se tornar o seu Deus e a razão da sua glória. Apenas Cristo é a razão da nossa vida. Apenas Cristo é o Senhor do nosso coração. Apenas Cristo é quem detém todo o poder, toda a honra e toda a glória, desde agora e para sempre. Apenas Cristo deve mandar no nosso coração e não o dinheiro. Não seja possuído pelo dinheiro, seja dominado pelo temor a Deus. E ele diz, aqui, acumulastes nos últimos dias. Para que as pessoas acumulam tanto dinheiro?
A exortação de Tiago aqui é: se você é verdadeiramente cristão, você não vai acumular aquilo que você pode compartilhar. Um jovem rico procurou Jesus e disse assim: Senhor, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para ser seu discípulo? E Jesus disse assim: vai, pegue tudo que você tem, venda e dê aos pobres. O jovem rico não queria obedecer Jesus. Ele queria comprar Jesus. E aquele jovem rico sai triste, porque ele não conseguiu comprar Jesus. O dinheiro não compra a felicidade, e o dinheiro não compra o amor de ninguém, e o dinheiro não compra o respeito de ninguém. Apenas Deus é aquele que pode trazer conforto e descanso à alma daqueles que acham que o dinheiro é tudo na vida. Apenas Deus pode transformar o coração daqueles que vivem pelo dinheiro. Apenas Deus pode transformar o coração daqueles que dependem do dinheiro para que sejam felizes. Nós precisamos depender de Deus. Nós aprendemos aqui 4 lições. Primeira, a desonestidade usada para alcançar benefícios e vantagens levarão à condenação. Toda forma de desonestidade é condenada por Deus. Segundo lugar, Deus corrigirá, derramará sobre os homens o juízo diante da sua corrupção. A Bíblia diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Se você cair nas mãos do diabo, tem esperança para você. As garras do leão da tribo de Judá virá e arrancará você das garras do inferno. Se você cair nas mãos dos homens, tem jeito para você. Mas se você cair nas mãos de Deus, não tem jeito. Cuidado com a ira de Deus que se derrama contra todo o pecado e contra a fúria de todo pecador que se rebela contra Deus. Receberá diante de Deus a sua justiça, a sua disciplina e a sua correção. Terceira lição: Deus vai disciplinar aqueles que se rebelam contra Ele. Quarta lição: Deus exercerá juízo soberanamente sobre aqueles que usam o seu dinheiro para humilhar e destruir as pessoas. Segundo lugar, o texto apresenta a condenação da injustiça. Veja comigo, versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Aqui Tiago está corrigindo e apontando o pecado. Ele é um pastor impaciente com o pecado das suas ovelhas. Ele escreve para os cristãos. Amada igreja do Senhor Jesus, esta carta foi dirigida aos cristãos. Se você ler o capítulo 1, versículo 1, ele escreve às 12 tribos que se encontram na dispersão. Ele escreve aos cristãos que estavam espalhados pelo Império Romano. Aos cristãos. E ele está exortando os cristãos aqui que eram mais ricos, porque os cristãos mais ricos tinham trabalhado nos campos, tinham gerado lucro para eles, e eles retiveram, eles pegaram o salário deles e enganaram com fraude. E ele diz: olha, esse salário está clamando. É interessante notar que ele coloca o salário como se fosse uma pessoa. Ele traz sentido. É como se ele dissesse: tudo aquilo que você constrói com desonestidade ganha vida. Você já viu como uma mentira pode enganar pessoas e destruir reputações? Como uma difamação pode destruir a vida de uma pessoa? Aqui, o que está acontecendo são os ricos que pegaram o salário dos seus trabalhadores e retiveram.
Eles ganharam lucro acima do normal e, além de ganhar o lucro deles, eles tiraram do salário dos seus trabalhadores. Esse salário está clamando. A expressão aqui é gemendo. Na língua grega aqui é uma expressão de dor, como se eles estivessem ali sofrendo amargamente. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqui é o clamor dos ceifeiros, aqui é o clamor dos trabalhadores. Os trabalhadores clamaram a Deus. Amada igreja do Senhor, se nós soubéssemos que Deus nos ouve, nós iríamos orar mais. Eu acho que nós oramos pouco porque, de alguma forma, não entendemos o quanto é importante orar. Nós não cremos, por exemplo, que tem poder na oração. Oração não tem poder. Quem tem poder é Deus. Oração é um instrumento. É Deus Todo-Poderoso que age por meio da oração. Então, é uma teologia equivocada, errada, dizer que crê no poder da oração. Não é a oração que tem poder. A oração é uma obrigação do crente. O cristão tem que orar. E nós cremos no poder de Deus, que opera por meio da oração. Então, o que Tiago ensina aqui é: aquele povo clamou, os injustiçados clamaram. Nós sabemos que a Escritura diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe o que esse texto quer dizer, amada igreja do Senhor Jesus? Que Deus, de seu alto e sublime trono, se inclinou para ouvir. Então Deus ouve a sua oração. E eu quero falar para você que está sendo injustiçado e injustiçado. Talvez você esteja sendo injustiçado no seu trabalho. Injustiçada no seu trabalho. Na faculdade. Na escola. No trabalho que você ama. Talvez você esteja sendo injustiçado pelas pessoas. Pessoas que levantam calúnias contra você e querem puxar seu tapete. Talvez você esteja sendo injustiçado dentro da sua própria casa, pela sua própria família, sendo pessoas injustas com você. Eu quero falar para você: clame a Deus. O seu trabalho não depende do seu chefe. Seu trabalho não depende das pessoas. A sua vida não depende dos homens. Porque no final das contas só vai acontecer o que Deus determinar. Até o sofrimento que eu e você passamos está dentro do controle absoluto de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz que são bem-aventurados aqueles que sofrem perseguições. Jesus diz isso: quando vos injuriarem e mentirem e disserem todo o mal contra vós, grande é o vosso galardão nos céus. Então não se intimide, nem sofra com as perseguições. Não pense você que Deus não sabe das pessoas que estão tentando te derrubar. Pelo contrário, olha o que Tiago diz. Os clamores dos ceifeiros penetraram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago aqui vai usar o nome de Deus lá no Antigo Testamento, o Yahvé Tsabaoth, o Deus dos exércitos, o Deus que vai à frente das batalhas. O que Tiago está dizendo é o seguinte: o Deus dos exércitos, que o Antigo Testamento chama de vingador, que o Novo Testamento diz que é horrível coisa cair nas mãos dele, e diz que ele está vivo. Ele ouviu o clamor de quem estava sofrendo injustiça. Eu quero dizer para você: se você está sofrendo injustiça, clame a Deus e Ele agirá. Estão mentindo contra você, estão querendo roubar você, usurpar você, maltratar você, colocar você em uma situação ruim. Deus é o Senhor, Ele vê todas as coisas, Ele é o Deus dos exércitos, Ele vingará a sua igreja e o seu povo. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não tenha medo dos mentirosos, eles são servos do pai da mentira.
Não tenha medo dos caluniadores, eles vão ser afligidos por suas próprias armadilhas. E não tenha medo dos homens maus, porque o Senhor dará cabo deles. Ele é o Deus dos exércitos. Versículo 5 diz: tendes vivido regaladamente sobre a terra. E às vezes você tem a impressão de que os maus prosperam. Você vê os homens maus, os roubadores, os mentirosos, eles prosperam. Você vê muitos políticos ricos gastando dinheiro e os pobres ali sofrendo. Pessoas ricas da sociedade prosperando, montando empresas, e os pobres cada vez mais pobres. A nossa maior graça, o nosso maior descanso é saber que nós não juntamos tesouros na terra. Jesus diz: ajuntai tesouros lá no céu. Talvez você diga assim: eu realmente vivi 20, 30, 40 anos de minha vida, 50 anos, oh meu Deus, eu me aposentei e eu não consegui conquistar a casa dos meus sonhos e o carro dos meus sonhos. Você está pensando errado, porque você não é daqui. Não ajunte tesouros aqui na terra, não. O apóstolo Paulo diz: tendo com que sobreviver, estou satisfeito. Tanto sei ter fartura, quanto sei viver na escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Pare de sofrer pelas coisas que o dinheiro que você não tem e que você não pode comprar. Pare de sofrer com isso. Não fique preocupado com os tesouros deste mundo. Preocupe-se com as riquezas do céu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem alcançou o coração do homem o que Deus tem preparado para os seus. Os ricos vivem regaladamente sobre a terra. Tiago faz uma segunda acusação: tendes vivido dos prazeres. E esses prazeres aqui são carnais. Eles usavam dinheiro para pecar. Tendes engordado o vosso coração. Aqui é uma ironia de Tiago. Tiago estava dizendo que eles estavam engordando, eles estavam ganhando muito dinheiro e comendo muita carne, eles estavam engordando o coração. Na verdade, o que Tiago quer dizer é: a corrupção e a riqueza mal adquirida deles estava engordando não o corpo, mas engordando o coração de maldade. Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, muitas pessoas estão com o coração gordo dos pecados. Tendes condenado e matado o justo. Agora aqui, Tiago faz uma acusação gravíssima. Ele diz que eles condenam. E alguns eruditos relatam que os homens ricos acusavam os seus trabalhadores de roubo para prendê-los. E eles eram muitas vezes eram condenados à morte, sendo justos. João Calvino chega a dizer que os ricos estavam caluniando os mais pobres de tal forma que eles eram condenados em tribunal. Os ricos estavam passando dos limites. Algumas pessoas, o dinheiro sobe tanto a cabeça que elas acham que podem tudo e podem fazer todos os tipos de maldade. Então eles tinham condenado, tinham matado o justo, sem que ele vos faça resistência. É como se aqueles homens pobres não fizessem resistência nenhuma. Mas eu quero ler esse texto aqui numa perspectiva bíblica. E eu quero que você veja Jesus aqui. Veja comigo. Tendes condenado e matado o Cristo, sem que ele vos faça resistência. Quem crucificou Jesus? Os nossos pecados, eu e vocês. Pois ele foi levado como ovelha muda ao matador. Jesus não fez resistência. Amada igreja do Senhor Jesus, nossos pecados crucificaram Cristo, colocaram Jesus na cruz. Nós não temos ricos aqui. Não tem nenhum rico aqui que vai explorar os mais pobres em seus negócios. Mas todas as vezes que eu e vocês compartilhamos mentiras, caluniamos,
puxamos o tapete das pessoas, maltratamos, usamos o nosso status social, a nossa condição financeira para desprezar e humilhar as pessoas. Nós somos tais quais estes homens ricos aqui. Estamos matando e condenando o justo, matando e condenando Cristo. Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Ele não criou resistência. Amada igreja do Senhor Jesus, que Deus tenha misericórdia de mim e de vocês. Quais lições podemos aplicar à nossa vida? Primeira, nós precisamos avaliar a nossa vida espiritual. Precisamos avaliar como está a nossa relação com Deus e como nós usamos os nossos sonhos, se eles de fato glorificam a Deus. Precisamos saber se somos os pobres que são explorados, maltratados e desprezados pelos homens maus, ou se nós somos os homens maus que maltratam e desprezam as pessoas. Precisamos saber quem nós somos nessa história. Se nós somos aqueles que sofrem as perseguições, ou se nós somos aqueles que perseguem. Quem sou eu? Quem é você nessa história? Nós estamos condenando e matando os justos, os inocentes? Nós estamos mentindo contra os inocentes? Estamos maltratando as pessoas, desprezando, ignorando? Você quer matar uma pessoa? Ignore, não fale com ela. Esqueça. Nós fazemos isso. Eu e vocês fazemos isso. Se tem uma forma de matar uma pessoa por dentro, é desprezando-a. Todas as vezes que fazemos isso, matamos uma pessoa no coração. Segunda lição, nós aprendemos que não devemos explorar ninguém e de nenhuma forma. Nem financeiramente, nem emocionalmente, nem de forma manipuladora. Não devemos nos vitimizar para alcançarmos o que desejamos. Quantas vezes nós nos vitimizamos para que as pessoas façam o que nós queremos? Não devemos fazer isso. Terceira lição, não devemos mentir para obter vantagem, para justificar os nossos erros. Quem aqui nunca mentiu para justificar um erro que cometeu? Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Porque a Bíblia diz, quem é o pai da mentira? O diabo. E todas as vezes que nós mentimos, nós nos tornamos filhos do diabo. Quarta lição, não devemos enganar ninguém. Nós não devemos enganar ninguém. Não engane ninguém. Isso é vergonhoso diante do nosso Deus. E eu quero então concluir dizendo para você que o Senhor Jesus é o dono do ouro e da prata. O Senhor Jesus é o dono de todas as coisas. E nós servimos ao Senhor Deus que está vivo. E Ele reina soberanamente. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que eu e vocês possamos ser restaurados pela Escritura, renovados pela palavra, e que possamos santificar nossa vida para a glória de Deus. Eu quero então pedir ao nosso presbítero Juraci que faça a oração final, e em seguida nós vamos levantar e receber a bênção.